Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. E hoje falaremos de Atari? Peraí, do videogame? Não, quer dizer, não do videogame, mas também é sobre videogame. Mas no final não é a mesma coisa? Se bem que é quase a mesma coisa no final das contas, né, enfim. Peraí, como é que é assim? Como é que entendi esse negócio? É tudo misturado. E aquela coisa, vamos falar de computadores de 8 bits. Uau Nada, cara. Pois velho é seu PC, vambora. Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite de novo. Bem-vindos ao episódio 111.111 ou 63 em base humana do Retrocomputaria. Hoje, deve ter percebido, já que vocês leram o título da postagem, né? Vamos falar dos computadores 8 bits da Atari. Quer dizer, das Ataris, na verdade, né? Na mesa aqui, eu, Giovanni Nunes, e quem mais aí? Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, César Cardoso. E eu, João Cláudio Fidelis. Então vamos lá, como já foi introduzido, é um episódio sobre os computadores de 8 bits da Atari, ou melhor, das Ataris. Lembrar que a gente fez um episódio em 2015 sobre os Atari ST, específico do Atari ST. Então agora a gente vai voltar um pouco mais atrás. E lembrar que a gente fez também um Fight Night, Atari Commodore, volta e meia a gente fala que é Premium. E um dossiê do 6502. É o nosso pastor e nada nos faltará. Business is War. Exatamente. O Ricardo tá agora indo pra religião do outro lado, porque muita gente acha ele o capeta, hein? A gente reza pela cartilha de Jack Tramier. Perigoso não fazer essas coisas com o Jack Tramier, sei lá, né? Sabe como é que é o homem, né? A última vez que a gente fez piada com o Jack Tramier, que vocês lembram, foi uma gravação que ficou o dia inteiro caindo aqueles trovões sinistros. Então, é verdade. Respeito o Jack. E olha que o velho polaco era judeu, hein? Ele devia ter alguma parceria com coisa ruim também, né? Enfim. Ele fez um acordo com os dois lados. Vamos lá começar, né? Todo mundo lembra que Atari, né? Atari também de videogame, o 2600, que foi lançado em 77 ou 78? Eu sempre me enrolo, né? 77. Ele é de 77. O combate... Pra falar a verdade, ele foi lançado em novembro de 77, ali pertinho do Dia de Ação de Graças, pra aproveitar o Natal. Lançado pro Natal. Mas o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos é um feriado muito importante, né? E depois vem Black Friday e daí vem as vendas de Natal. Sim, muitos brasileiros consideram ele como o segundo Natal, ou o primeiro, né? Que ele vem antes. Não, americanos, né? Americanos. Não, o brasileiro que tá lá acha engraçado isso, de ter 2 natais, praticamente. Mas enfim, né? Assim, imagino realmente que o expatriado sempre acha alguma coisa engraçada nos usos e costumes dos nativos. Com certeza. E o pessoal do Japão tem 0 Natal, então não reclamem. Tem gente que vem pra cá não acha estranho de ter pizza de 2 sabores? Então, tá. Não, pior, que a gente botar ketchup na pizza. Mas é só os cariocas que fazem isso, então o Brasil todo também acha errado. Bolacha e biscoito, né? Pera aí, gente. E o papo do bolacha e biscoito, gente, né? Esse não é um podcast sobre bolacha, biscoito, ketchup na pizza e diferenças regionais. E idiosincrasias em geral. Exatamente. Senão o César vai se invocar e vai distribuir bolachas. Não sei se vocês repararam, ouvintes, só pra ouvir o César falar, isto não é um podcast sobre... Volta ao assunto. Foi só uma armação nossa pra ouvir falar isso.
Agora vamos falar do assunto mesmo. Vamos lá. O desenvolvimento do Atari 2600 começou mais ou menos lá pelo ano de 1976, numa equipe de engenheiros que ficava no Atari Grass Valley Research Center. Esse pessoal, conforme eles foram criando os chips do Atari, o chip, o TIA, eles começaram a perceber que, seguindo toda aquela coisa de gerenciamento de projeto, tem um ciclo de vida do projeto, do produto, né? Então, vamos dizer que 3 anos, 16, 7, 78, lá para 80, o 2600 vai estar ultrapassado. Então, sim, vamos começar já. Agora que ele saiu... Uma observação. Na verdade, a origem do Atari 2600 é ali por 72, 73, quando eles compram a Siena Engineering e aí eles começam a trabalhar no Stella. Isso. Mas um outro detalhe, 3 anos, né? Com todos os filhos e descendentes do Atari 2600, estavam no mercado aí até 92. Pois é. É que aquela coisa, os engenheiros acreditavam que duraria 3 anos, o pessoal de marketing tinha uma ideia bem diferente disso. Porém, eles começaram já com o Atari indo para as lojas a desenvolver aquilo que seria o segundo videogame da geração, né? O Atari 2600 parte 2, ou seja lá o que eles fossem desenvolver. Não, o 2600 veio depois, na verdade era VCS. É, o VCS. O número 2600 veio retroativamente quando o Atari lançou o 5200. É, que esse sim é o sucessor do Atari 2600, que a gente vai falar mais tarde dele. Não, peraí. É aquela história, né? Vamos fazer um substituto do 2600, aquela história. Daqui a 3 anos vamos precisar lançar um modelo novo, né? Vamos precisar atualizar. Mas aí chega o 77. 77, Santíssima Trindade. Apple II, Commodore PET, TRS-80. Observa quando falamos do Commodore PET, não é o PET, é o PET, é o PET, é o PET. Não é. Nossa, eu não esperava que vocês realmente fossem fazer essa piada. Mas deixa quieto. Segue o barco. Cara, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entende mais. Segue o barco. E como a Atari já tinha sido vendida para Warner, na época Warner Communications, e hoje em dia, depois de 300 mudanças de Time Warner, que foi a maneira do Bushnell conseguir botar o VCS no mercado, é aquela história, né? Os engravatados da Warner olharam aquele bando de chip. Aí entrou um diretor novo na empresa, começou a olhar, o que vocês estão fazendo? Tem esse monte de chip aqui. O cara olhou esse monte de chip, olhou o que estava rolando no mercado e pensou: cara, fazer um computador, não pode? Então pronto, vamos fazer o computador? Vamos fazer o computador. Vamos concorrer com a Apple. Apple II. Uma coisa que é interessante, se vocês quiserem conhecer, quem não viu, recomendo, para conhecer um pouquinho melhor sobre como era a Atari dentro desse período, aquele documentário Atari Game Over, que conta a história de desenterrar os cartuchos, enterro lá de Alamo Gordo. Eles dedicam um pedaço do documentário mostrando coisas como era a Atari no período. Trabalhar na empresa, conversar com algumas pessoas, o Howard Warshall inclusive fala, coitado, conhecido por ter criado em tempo recorde um jogo bem ruinzinho, que é o jogo do ET. Vale a pena ver, tem no Netflix, tá? Então vocês não tem mais a desculpa do tipo, eu vou ter que torrent baixar. Não, tem no Netflix, tem YouTube, tem tudo que é canto. E uma outra dica que eu particularmente sempre ofereço para quem quer, porque também está interessado em entrar um pouco dessa fase até pré-VCS, é o livro do Kurt Vandal, né? O Atari Business Fun, que é absolutamente obrigatório. Estou esperando muito que seja a continuação dele, que é o Business is War, que é a Atari sob prêmios. Isso é legal. Mas enfim, vamos voltar. Vamos seguindo. Então eles pegaram aquele chip, né, empacotaram tudo, juntaram tudo que precisava, colaram o que era necessário, fizeram uma caixinha e lançaram em 79 aquilo que a gente gosta de chamar de primeira geração dos computadores Atari. João, o que eles lançaram? Eles lançaram 2 modelinhos, o Atari 400, o Candy, ou melhor, a Candy, e o Atari 800, a Colin. Nome de 2 secretárias gostosas da Atari. Haja coração! Esse gostosas aí, vão botar um aspas, porque a gente viu umas fotos delas e, bem... João, a gente tem que lembrar que tá falando dos anos 70. A lógica era diferente. Nem tanto, que a Flora é falsa nos anos 70. Sim, mas lembre-se que a Twig era símbolo sexual nos anos 70. Meu Deus. Detalhes de mulher à parte. São detalhes só da Atari, né? Se alguém reparou do tipo, opa, nome de mulher, isso não tá lembrando um tal de amiga? Sim, começou aqui a botar nome de mulher em computador. Ainda não falamos nesse pequeno detalhe que liga o Amiga e o Atari 8-bit, mas já vamos chegar lá. Tecnicamente, o Atari 400 e o Atari 800 era o mesmo micro. Era literalmente o mesmo rádio, o mesmo processador, mesmo conjunto de chips. A diferença era basicamente que
que o Atari 400 saiu originalmente vendido a $500. Ele era tratado pela equipe de marketing como um videogame bombadão. Era um complemento para quem já tinha um videogame e queria uma coisa a mais, tanto que tinha um tecladinho de membrana maravilhosamente nojento. Oh my god. E o Atari 800 era, com o preço inicial de $1.000, era tratado como um computador estrito sensu. Mas também ele tinha uma diferença de RAM, não? A diferença basicamente era que o 400 tinha 8K de RAM, Até 16. expansível para até 16, já vamos explicar esse conceito louco. E o 800 também vinha com 8K de RAM, expansível para 48. A diferença, além do teclado, óbvio, né, e do desenho, era que o 800 ele tinha mais slots de expansão dentro dele, e inclusive os slots eram facilmente acessíveis pelo capô, coisa que no 400 não era. O 400 só tinha aquela tampinha. Apple II, Coffee. Coffee Apple II. Porque o 400 só tinha tampinha pra botar um cartucho lá dentro, né? O 800 já tampinha, cartucho. Não, o 800 ele tinha tampinha para 2 cartuchos. Exato. Ele tinha o cartucho da esquerda e o cartucho da direita, para confundir as crianças. E mais um slot de ROM e 13 slots de RAM. Não era raro ver vários cartuchos do Atari 800, do 400-800, escrito Left Cartridge. Ou seja, left side. especificamente do lado esquerdo. O porquê, Giovanni, o porquê disso é que é o seguinte, a Atari resolveu que ela poderia fazer dois, tipo assim, jogos que teriam um cartucho complementar, seria o Right Cartridge. Só que isso durou até, literalmente, nessa geração. Ninguém usou efetivamente e vida que segue. E resuma a ideia da Konami de botar 2 cartuchos no MSX, aí ó, a Atari fez antes. Só que eu não consegui entender, lendo, se se existia algum tipo de trava mecânica que te impedia de botar o cartucho da direita na esquerda e vice-versa. Você também tinha um detalhe, ele tinha uma porta de vídeo vídeo composto, igual o Commodore 64. Foi ter alguns anos que ele tinha saída de croma e de luma separado. O 400 não, era podrão, era só RF. E fora que o 800 tinha aquela cara de máquina de escrever, né? Tinha um aspecto um pouco mais profissional, né? Coisa que, por exemplo, nós já ouvimos uma tal de Gradiente usar isso como desculpa, né? Não, ele tinha cara de máquina de escrever mesmo. Se você senta assim, pega uma foto do 800 em diagonal, você pega fotos de máquina de escrever da época, você vai ver que nível de similaridade. Olha, o teclado dele até que é gostoso, hein? Do 800. Segundo o Ben Heck, é o melhor teclado que ele conheceu. Nossa. Uma outra coisa. Diferente dos concorrentes que saíram no ano 78 que ele saiu, né? Não, ele saiu em 79. 2 anos antes, ele não tinha o 6502 normal. Tinha o 6502B, rodando a 1.7, quase 1.8 MHz. Ou seja, ele estava quase o dobro dos concorrentes. Mas não era só isso. O lance da Hunt já falou, né? Ele tinha um chip específico para som, com 4 canais de som. O famoso PUC, né? Modo texto de 40 por 25 caracteres. E modo gráfico de até 320 por 192. E que permitia você conseguir se exibir até 256 cores na tela. Pra conseguir isso aí também demandava uma certa, digamos assim, uma macumba, né? Você tá rindo do quê? Não era tão simples. Você ficava fazendo troca de paleta em scanline para conseguir exibir todas essas cores na tela. Ou seja, matava 2 galinhas, uma pra cada slot, né? Mas também tem um detalhe, né? Estamos na década de 70. Isso tecnicamente... Não, pra década de 70 era sensacional, tem que admitir. Era um PlayStation 4 essa máquina. Ela usava os mesmos circuitos que a Atari usava nas máquinas de arcade. Era um Neo Geo. Isso, pronto. Era um Neo Geo. Era um Neo Geo pra época, sinceramente. Vou te contar, hein? Um monte de modo de vídeo maluco intermediário entre 320 por 192 e acho que 80 por 192. Vamos falar dos customizados? Como ele tinha modo de vídeo, hein? 16 modos de vídeo. Tem 3 de texto. Entre eles que eu tô vendo, dos 16 modos, ele tinha 3 modos de texto e 13 modos gráficos. E que pelo que você entender, você consegue alternar combinações entre modo texto e modo gráfico, porque são chips separados. Melhor te explicar isso, né? Vamos lá, vamos falar dos customizados agora. E a rigor, tirando os 6502, os chips que faziam áudio e vídeo eram todos customizados da Atari. A Atari já tinha feito customizado no VCS, estava desenvolvendo para o que depois sairia com o 5200, que o Rei Kassar chegou e disse: vamos montar um computador. Pra vocês verem que o 5200 foi lançado 3 anos depois do Atari 800. Você viu o quanto que ele estava na vanguarda tecnológica. E também nas máquinas de arcade. Também usaram esses customizados. E o cara que desenhou, o cara que desenhou arquitetura, o cara que cuidou do desenvolvimento, é uma figura que a gente já falou em outro episódio 36, que é quem?
Ele mesmo, gente, você que é usuário de Amiga, Jay Miner, ele que foi o pai da criança. Ele construiu a arquitetura dos Atari 8 bits e ele que coordenou a equipe que desenvolveu os demais integrados. E quais foram esses integrados? Eu acho confuso. Vou começar com esse cara aqui. O primeiro é o Alphanumeric Television Interface Controller, o ATIC. É Sótão, né? Ô, cara burro! Ele foi projetado pelo Joey DeCure, o François Michel e o Steve Smith. Segundo o pessoal da Atari Mania, ele é um processadorzinho. Inclusive, ele tem uma estrutura de microprocessador, ele tem instruction set. A Atari, inclusive, vendia dizendo que o seu computador tinha 2 processadores. E basicamente o que ele fazia? Ele pegava os dados que estavam na RAM do 6502, puxava essas informações via DMA para desenhar as telas e qualquer outra informação com relação ao padrão de resolução tela e até os sprites, ele se conversava e até controlava o GTIA. Só que aí tem um detalhe, né? Ele era vendido como se fosse um segundo processador, mas ele não era Turing Complete, apesar de ter uma instruction set própria. Ele só não fazia a segunda parte, ele só conseguia ler da memória de vídeo, ele não conseguia escrever na memória de vídeo. ANTIC é o nome também de uma revista muito importante da plataforma nos Estados Unidos. Mas a revista veio depois, né? Sim, veio depois. Além do ANTIC, ele tinha um outro circuito. Para quem vende MSI, gente, imagine que o VDP do MSI está partido em 2 chips, um em cada lado da placa. Ele tem um outro circuito integrado chamado CETIA, originalmente. O CETIA, o Color Television Interface Adapter. Alguns falam inclusive que era o CAND Television Interface Adapter, e depois foi substituído pelo GTIA, que é o Graphic ou George Television Interface Adapter. Ele foi projetado também pelo Steve Smith, entendeu, do Steve Smith, e pelo George MacLeod. É isso? É aquele lá? Não. Você tá confundindo McFly com MacLeod, tá? Não, o MacLeod Highlander. Sim! É MacLeod, não é MacLeod. McDonald's. Depende, se ele estiver vivo até hoje, ele é MacLeod. E se tiver algum escocês me ouvindo, desculpa, provavelmente que eu devo ter alguma baboseira na pronúncia. Desculpa aí, Sean Connery. O que é o CETIA ou o GTIA? Basicamente eles são o mesmo chip, tá? Ele é o cara que cuida do que seria a área de memória de vídeo, frame buffer. Ele desenha, ele prepara a RAM do 6502 para ser exibida na parte de vídeo. Ele também cuida também dos player e MISO, que é como o Atari chama os sprites, que é um circuito, era quase como uma evolução do mesmo sprite que existia no TIA. Esse cara, inclusive, ele é considerado como uma evolução do TIA. Uma coisa que o GTIA não faz, o CETIA também não faz, o mesmo chip, é fazer o modo texto. Quem desenha e cuida do modo texto, faz o tiling, inclusive o style mode, é o ANTIC. Ou seja, o ANTIC, ele diretamente atuava no modo texto e no modo gráfico ele instruía o CETIA/GTIA para fazer o que tem que fazer. Ou ele pegando a imagem que o GTIA preparou, ele conseguia fazer o tiling, separar os bloquinhos e simular o modo texto, né? E o mais importante, né? Ele é um processador da década de 70, 16 cores, com 15 tons de diferença de intensidade, ou seja, 256 cores, e que produzia numa resolução de 80 por 192 uma imagem como esta, 16 tons de cinza. Uau! Ricardo, por que você tá falando de CETIA e GTIA, aliás, hein? Curioso que tem a Lina, né? Rapidinho, essa imagem foi que eu produzi, tá? Pra simular a resolução de 80 por 192 com 16 tons de cinza. Só pra quem saber, essa imagem, ela é usada, é uma foto de uma modelo que, pra quem não sabe, essa foto é uma foto que ela tirou na Playboy de 73. Sim, é só do rosto, mas ela está nua nessa foto. Contei o segredo da Lina. E essa é uma foto referência, usada muito para o pessoal que trabalha com processamento digital de imagens. Eles usam essa foto, a foto da Lina, como referência para teste. Eu já fiz um cursinho de abordagem matemática de processamento digital de imagens e mostraram ela direto. Não aguentava mais ver essa mulher. Hoje ela está com seus 70 e poucos anos, já não está mais lá grande coisa, mas não é uma senhora bonita, né? De certa forma, né? É uma simpática tiazinha. O que acontece? O primeiro lote do Atari 400 do Atari 800 veio com o CETIA. Só que o CETIA já estava sendo aposentado. E aí a Atari aproveitou bem. Mete mesmo e vambora. Coloca mesmo assim e vambora. O famoso vamos que ninguém perceba a diferença. E aí os próximos já saem com o GTIA. Aí trocou o C pelo G e vambora. Os primeiros já saíram com o CETIA. Aí são em torno de 100 mil unidades. É o primeiro lote de chip que eles mandaram embora. Acho que o que ele tem de diferente é que ele tem um modo de vídeo a menos. Um de 13
modos, ele tem 12, né? É. E aí o terceiro dos chips é o Poké, né? O Pot Keyboard Integrated Circuit. Agora eu tô tentando descobrir onde é que tá o Y, né? Da sigla. É só potenciômetro, potenciômetro barra teclado, barra keyboard. É só o Pot UK. Só projetado por Steven T. Meyer e Ronald Milner. Esses nomes são estranhos. Já fizeram outras coisas, a gente vai lembrar deles mais à frente. Características: 4 canais semi-independentes de áudio. Então, essa semi-independência seria o quê? Então, deve ter alguma coisa que eles tinham que fazer juntos. Alguns registros são iguais, inclusive são parece iguais, que eles são canais com frequências de 8 bits, 4 canais, mas você pode juntar conjuntos de 4 canais e fazer um conjunto de dois canais de 16. 2 canais de 16 ou um canal de 16 e 2 canais de 8 bits. Embutido nele, no Poké, também está o controle do teclado. É 64 teclas com 2 teclas modificadoras. 8 potenciômetros. Nossa, pode ligar até 8 pedals. Cara, assim, eu tô vendo que o Poké, o verdade, ele é um misto. Falando em termos MSX0, ele é um misto de PSG com PPI, né? Por aí, ele mistura quase os dois. Tem um gerador de números aleatórios. Nossa. Ele usa o canal de ruído branco para poder gerar número aleatório, que para quem desenvolve o jogo em Assembly é uma maravilha. Nota mental. Deve ter caça-níqueis só usando o Poké lá nos Estados Unidos. Não, hoje tem milhares de chips que usam isso. Ele tem uma porta serial? Meio que nem, meio tipo assim, né? Meio tipo NET, né? Tipo Malwart. Ele tem tipo uma arte, ainda tem 8 interrupções, né? Gera 8 interrupções. Agora, o mais louco, a gente estava conversando antes da gravação, é que a Atari produziu versões de 2 e de 4 núcleos para esse chip para máquina de arcade. What? A gente quad-core. Quem disse que esse negócio de dual-core e quad-core de agora, hein? Pois é. O cartucho pro Atari 7800, como o Ball Blazer e o Comando, vinham com o Poké embutido. Teve um cartucho de 2600 de um jogo famosíssimo que também veio, Pitfall 2. É verdade, Pitfall 2. E vamos deixar no link então, porque gosta de ver os nossos ouvintes tomarem sustos. Um maluco que acho que não tinha coisa melhor pra fazer e fez um pouco indiscreto. Eu tô vendo. Meu Deus do céu. Não tinha coisa melhor pra fazer. Ele tinha duas opções, fazer um OPLL ou fazer um Poké. Tá aí. Não, gente, não foi o Asen. Não foi o Asen. Dá vontade de mostrar isso, mandar isso pro Asen pra ele ver, pra se divertir. Ou então entrar em pânico. Nota mental que ele fez isso pra salvar uma placa de míssil Command. Cara, eu já tô imaginando o que o Asen vai dizer numa hora dessa, ver uma foto dessa. Ai, meu Deus! Mas é mesmo, cara. É assustador. E aí, vamos ver o que ele tinha de periférico, hein? Era o padrãozão, né? A gente já falou no caso do 800 que ele tinha 2 conectores de cartucho, né? O esquerdo e o direito. Tem uma foto aí bem legal que a gente consegue ver a combinação de todo mundo. Uma combinação completamente maluca pra você colocar, expandir a RAM, diga-se de passagem. O Atari 800, ele tinha 3 slots específicos pra você expandir RAM. Assim, você não colocava os chipzinhos no soquete. Você tinha uma placa que expandia a RAM da máquina. É meio que o avô do pente de memória, né? O bisavô do pente de memória. Eu vi alguns comentários de pessoas falando que a Atari inventou o plug and play antes da Microsoft. Mas é. E que eram assim, os slots eram de fácil acesso. Em compensação, o 400 ele tinha o conector de cartucho e tinha 2 slots, um para ROM e um para RAM, só que ficavam do lado de dentro. Para você ter um fácil acesso, você tinha que usar uma chave Phillips. Ou seja, você tinha que querer desmontar mesmo, né? Pra poder mexer. Tinha uma opção. Ele tinha 4 portas de joystick. Acho que é o único videogame que te convidava a ter amigos. O único computador. O videogame é o 5200. Tinha desculpa. Aliás, João, essa história de você ligar 4 joysticks no videogame já não é novidade assim, né? Foi, como a gente pode ver, a Atari mais uma vez, a pioneira, chupa o pessoal que fica falando que a Nintendo faz tudo. O lado chato é que é o seguinte, poucos jogos usaram esse modo de 4, pra você ligar 4 controles. Você tem o Mule, né? É um jogo de 4 jogadores, faz sentido. Faz sentido nada. Até hoje eu não vejo isso como sentido naquele jogo, cara. Eu acho ele muito doido. Mas qual seria a questão de o jogo usar 4 joysticks? Eu me lembrei na época do Atari 2600, por exemplo, o jogo, né? O Raiders of Lost Ark, só da Arca Perdida. Você usava os 2 joysticks, um pra comandar o indie e o outro pra escolher item, arma, essas coisas assim. Mas é um jogo pra 4 jogadores. 4 jogadores. Em turno. É pra ninguém brigar pelo joystick. Ah, tá. É porque aquele joystick maravilhoso da Atari, né? É o CX40.
Coisa linda e gostosíssima. Ou se você não quisesse ligar 4 joysticks, você ligava os 8 pedals e tentava jogar Super Brecado, só que era em turno, você não jogava os 8 simultaneamente. Mas também 8 pedals pra jogar o backout, Deus me livre, né? Você imagina a confusão de fio pra você conseguir identificar quem é o pedal de quem. Vai ter que etiquetar um a um. Cara, assim, momento polêmico. Eu nunca entendi por que inventaram o pedal. Pra jogar Blackout. Ninguém deve gostar. Só pra jogar Blackout. Eu vou dizer que eu joguei com o pedal Arkanoid recentemente. Arkanoid no MSX. É estranho quando você passa a vida toda jogando Arkanoid nas setas do teclado, aí você vai pro pedal. É estranho. A única coisa que eu joguei com o pedal foi em arcade Frontline. Sim, eu lembro. Morri a primeira vez porque eu não consegui entender que ele tinha controle estranho, porque o bonequinho se movimentava, depois eu entendi. O Arkanoid eu cheguei a jogar ele no arcade com pedal. Era rápido. Eu vi, mas não joguei. Não cheguei a jogar. Eu lembro do Arkanoid com pedal no arcade. Ficou intimidado, Magna. Mas assim, se você quiser ver melhor periféricos do Atari 800 e do Atari 400, dá um pulinho no Atari Museum, que é um site bem simpático, organizado pelo pessoal da Atari Historical Society. E assim, tá, não é piada o nome não, tá? É sério. Eles têm fotos dos periféricos, cada uma das gerações, tem bastante informação. Inclusive coisa que não saiu, por exemplo, não saiu oficialmente, uma coisa que não teve pra ele foi mouse. Então eu faço uma pergunta. Foi nessa geração ou na geração do XL que teve o periférico pra mim mais o atafoque de todos os tempos pra um computador? Que é a interface pra você ligar um videocassete e usar ele com um gravador cassete. Eu já ouvi falar disso, gente. Inclusive foi querendo usar isso em PC, essa tecnologia, usar pra fazer backup em fita de vídeo. Eu não sei, mas é realmente uma coisa. É algo muito estranho. A gente tem que confirmar se foi qual das duas gerações. A única coisa que eu sei é que tem uma interface gráfica razoavelmente recente para os Atari 8-bits, que você tem duas versões para baixar. Uma versão para usar o mouse do Amiga e outra versão para usar o mouse do Atari ST. Quem é purista usa do Atari ST. Quem é purista do J-Miner usa do Amiga. Ah, tá explicado porque é a opção, né? Também não tem mouse padrão, né? Então o cara deve ler direto o mouse pelas portas do Poké. Falando em porta, ele introduziu uma coisa chamada porta SIO, Serial Input Output. Mas uma porta na prática era uma serial, né? Funcionava com barramento serial, parecida com a ideia da porta IEC do VIC-20 do Commodore 64, né? A não ser que a diferença realmente porque era mais lento. Exceto pelo tédio. E era esquema de você ligava como era uma SCSI chain, né? Você ia ligando uma na outra, ligava o gravador cassete, drive disquete, impressora, plotter, a pia da cozinha e coisas do tipo. Ela é quase um análogo à porta USB hoje em dia. Só que você tinha uma porta, né? Você ia ligando um item no outro, não era? Você ia cascateando. Teve até gente que fez programa pra você ligar pela porta SO, fazer como você usar o seu PC como se ele fosse um drive disquete pro seu Atari. Você ligava na porta, não lembro agora se é paralela ou serial, mas hoje em dia você tem essa mesma coisa com porta USB. Você consegue transformar o seu PC, que é velho, em uma impressora de um computador clássico. Olha que coisa bonita. Coisa útil pra fazer com PC, né? Oh yeah. Assim, isso aqui não é bem hardware, vamos falar logo dele, né? Porque é importante. O Atari Basic, né? O Atari Basic. A ideia era usar o Microsoft Basic, né? Só que a versão de 6502 comia a memória toda disponível, a ROM toda, né? Os 12K da ROM. Só que o projeto pedia ROM de 8K. Microsoft, né? É o famoso, não deu, então o que a gente faz? Sobe a especificação, não diminui não, sobe a especificação. Até parece que a Atari tentou, argumentou, pediu, implorou, mandou caixa de bombom, mas não deu muito certo. Então, no final, eles contrataram uma terceira, a Tia Patterson Microsystems, para escrever o Atari Basic completamente novo, o Atari Basic. Logo em seguida, depois o Microsoft Basic foi lançado em cartucho pro Atari. Um detalhe o nome da empresa, né? Microsistemas Filho do Pastor. Pois é. Um nome realmente esquisito. Bem, vai ver, é o filho do pastor mesmo que programa. Pois é, né? Vai que, né? Vai que. Nós tínhamos esse mercado, tava tudo andando, tudo bem? Não, tudo bem. Vamos concorrer com a Apple, com a Apple, né? Com a Apple, com a Commodore e com a Tandy, né? Ou seja, o pessoal estava otimista, achando que a coisa ia ser mole, né? E conclusão, no meio de... Não. Em meio de 81, eles contabilizavam 10 milhões de dólares de prejuízo e as vendas de 10 milhões de dólares. Não, pera. Venda de 10 milhões de dólares e perda de 10 milhões de dólares? Zerou. Não. Foi zero.
Não. Bateu 0. Não. Porque provavelmente, para vender 10 milhões, ele teve um custo de 20 milhões. Então tem prejuízo de 10. Então, gente, não zerou. Estava operando no vermelho. Porque o primeiro lote eles vendem no prejuízo, né? Os computadores 8 bits estavam operando no vermelho dentro da Atari. Lembrando que tinha computador de 500 e de 1000. Até tem aquela história. Eram modelos caros, eram modelos complicados, tinha uma porrada de... Eram caros de ser integrados e caros de serem fabricados, né? E tinha uma blindagem de alumínio fundido. Blindagem não, a carcaça inteira, chassi, né? Monobloco de alumínio fundido. Atenção, gente, monobloco, no caso aí, esse chassi não é o bloco que encerra no carnaval no Rio de Janeiro, não, tá? Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Nós podemos colocar essa foto que tem aí na pauta, que tem a configuração de slots. Ela é interessante porque ela não tem só os cartuchos. Você consegue ver o suporte das interfaces, que é uma estrutura metálica. Vocês chegaram a olhar aí? Eu vi. Tem uma bandeja metálica, não encaixa. Nossa, mãe. A Atari não economizou no uso de metal. Heavy metal, gente. O que você tinha? Tinha os Ataris por 500 e 1000. Você concorria com o Apple II por 1.300, o PET por 495 e o Modern Resident Model 1 por 400, sendo que o PET vinha com monitor. Então, para quem estava começando, não tinha muita ideia, computador clássico, essas coisas todas. Ah, beleza, já veio com monitor, vamos querer esse aí. Já era um diferencial. Ou então caía na lábia do Jobs. Não, então... O Apple II já era bem mais máquina nessa época, né? Ah, sim. E tinha outra história também. Por exemplo, a memória, ela não era soldada na placa, ela era expandida por placa de expansão. Então, assim, no final das contas, a queda no preço da memória só tinha pouco efeito no preço final do computador, porque precisava ter precisava ter expansão em si toda pra você plugar, né, no computador. Você não colocava a memória, você comprava Mega RAM pra colocar no computador. Então, nossa. Em 82, pra ajudar, a Atari lança o 5200. Que era o videogame. Uma beleza de console. E que deixou a empresa com 4 linhas de produtos. Ô, confusão. O 2600, o 5200 que estava vendendo bem, o 5200, os computadores e as máquinas de arcade. Em compensação, a Apple vendia só Apple, a Commodore vendia só PET e tava 82, já estava vendendo o VIC-20 produzindo 64, e a Tandy vendia só o TS-80. Nessa época já tinha Coco também. E o Coco, desculpa. Ambas só vendiam computador. Sim. E a Atari vendia um monte de coisa. Pra ajudar, né, César? Como todo castigo pra cor é pouco, né? A FCC mudou as regras de radiação. De emissão de Aliás, pra quem não sabe, a FCC é meio como a Anatel no Brasil, né? Na verdade, ela é um pouco mais, né? Porque ela pega outras coisas. Ela é meio Anatel, meio metro, depende do que você olha, do ângulo que o sol bate. Talvez um dia, assim, a gente vai ter que, inclusive, sentar nós mesmos, dependente do sentar e entender um pouco porque o FCC mudou as regras, e nessa mudança de regras, né, de emissão de radiofrequência, né, o que ele fez? Ele fez uma pequena mudança. Além de reforçar as regras, isso já estava rolando, né, que foram as novas regras que a gente já contou, que fizeram a Tandy descartar o Model 1, fazer o Model 3, a Apple arrancou o módulo de RF, etc. E falou, comprem monitores, né? Isso, etc. Os testes deveriam ser feitos não pelos fabricantes, mas sim pela FCC e já montado com todo o setup da máquina possível. Senti que nessa aí muita gente entrou pelo cano. Mas não é só isso. Não é só isso. A Atari foi reclamar que o FCC estava querendo tirar do mercado e que a Texas, que era no mesmo distrito de onde vinha o então presidente da Câmara dos Deputados dos Representantes dos Estados Unidos, estava sendo beneficiada. Não diga. Tá vendo? O barraco, programa do Ratinho, todo mundo brigou com todo mundo. E olha que o alvo não era nem eles, o alvo era o Tremel, né? Não, ainda não estamos nem nessa história ainda, né? Não. Está um ano antes, na realidade. A gente está no day after. Sim, foi a época do barata voa, né, das novas regras do FCC. No final de contas, houve uma solução para todo mundo ficar feliz, que atualmente a famosa
história da classe A para equipamento industrial e classe B para o equipamento de consumo. Que vem até hoje, qualquer coisa que você compre. Vem até hoje. Mas ainda assim rolou um pouquinho mais de briga e no final a FCC relaxou um pouquinho os testes com o equipamento, como o caso de calculadoras de mão, terem lá para estar na classe B. Calculadora de mão, entendi. O computador virou calculadora de mão. Tem um lugar aí que o computador vinha como videogame, né? Depois botava um teclado na caixa. Aliás, tem uma história dessa mesma época que a Tandy ela comprou uma licença, tipo uma licença de uma concessão de rádio. Pra ela quê? comprou já que os equipamentos dela emitiam radiofrequência, ela comprou uma concessão de rádio. Isso parece piada, cara. Não parece piada. Então tá bom, eles emitem radiofrequência. Pronto, aqui ó. Tá na nossa frequência. Algo assim. Meu Deus do céu. Assim, resultado, no final das contas, os computadores acabaram. O pessoal achou um buraco, né? Entra na lei, entra na trampa, já dizem os argentinos, né? E os fabricantes conseguiram uma maneira de escapar, ter que fazer certificação, né? A partir desse buraco que a FCC criou das calculadoras de mão. Isso. Que inclusive aí também aprenderam a fazer blindagem direito, né? Não precisava fazer um caixão. Você não vai enterrar o computador. Mas enfim, passando por isso, um dia a gente vai voltar essa história do FCC. E nesse meio tempo, a Atari também, já que ela tinha uma máquina incrivelmente cara, ela estava precisando já baratear os custos, deixar a máquina mais barata, deixar ela mais simples, fabricada. E ela começou 2 projetos, o Switch 8, também conhecido como o Liz New York, e o Switch 16. Aliás, não era a máquina de 8 e 16 bits, tá, gente? Era só 8 e 16, que números que eles acharam legal na cabeça deles. Por algum motivo bizarro. Sweet 16 é a peça de debutante na América do Norte, 16 anos, daqui a 15. E Switch 8 é entrada no primário. Será que tinha alguma coisa a ver com a faixa etária que eles estavam pensando? Enfim, nunca saberemos. Só ficaremos na suspeita, né? A primeira coisa que a Atari fez foi encomendar com a Rockwell, que era uma das 6.627 fabricantes de 6502 que já tinha no mercado, uma mexida no 6502B. Originalmente foram chamados de 6502C, mas depois ele ganhou um apelido de Sally. Muito prático. Muito prático, porque já anos depois foi ter o 65C02 e o pela West Design Chips e o 65EC02 pela afinada Commodore Semiconductor Group. Ou seja, é muito 65 e C para gerar confusão. É muito 65 e 02 no meio da confusão, jogando umas letras no meio pra ver como é que fica. E muito C junto, né? Porque 6502C. Perguntinha, isso também não tinha a ver com a compra da MOS pela Commodore? Não, nada a ver. A maioria dos fabricantes compravam de qualquer um. A Apple já não comprava mais pela MOS e por aí vai. O que eles fizeram, assim, isso tem muito a ver com talvez desenho de placa. O que eles fizeram? Pediram que o pino 35 desse chip viesse com o pino de sinal de Raut em Catfire e o pino 36 com uma sinalização de leitura escrita, mínimo para simplificar um circuito de placa interno. Esses pinos são NC no 6502 padrão. Excetuando o Lynx, todos os outros computadores da Atari que saíram com 6502 usaram o Sally. A partir desse momento. Mas a Sally precisava surgir de alguma maneira no mundo, né? Começaram a redesenhar as placas, uma coisa mais barata de fabricar, mais plástico, menos metal. Resolveram melhorar esse esquema de expansão de periférica, que era a Parallel Bus Interface, a PBI, onde você poderia espetar as coisas ali, ao invés de só usar a CIO, que obviamente como um link serial ela tinha uma velocidade um pouco mais reduzida. Já falamos que o Switch 8 foi chamado de Liz, o 16 que não era 16 bits, e essas máquinas virariam o Atari 1000, mas seguindo a ordem cronológica numérica dos produtos, né, seria o Atari 1000 e o Atari 1000X. O 1000 viria com 16K, seria o novo Atari 400, e o 1000X seria o novo Atari 800 com 64K de RAM. Mas não é assim que as coisas acontecem, né? E aí, foto fuxa do Switch 8, pra quem quiser conhecer, já com PBI. E aliás, ele é a cara do Atari 600 XL, mesmo case, só que preto. E dizia a lenda que alguns jogos adaptados do Atari 600 poderiam ser executados nele. Tá vendo aí, João? A ideia do 7800 já era antiga. Pois é. Aliás, o ouvinte vai perceber que a linha Atari 8-bit foi uma reciclagem imensa. Não, mudamos a cor, vai. Relembrando, né? 77, né, César? Marca o início da era do computador doméstico, aumentando na década de 80. Em 81.
tem início a guerra do computador doméstico. Aí já temos Apple, Atari, Commodore, Radio Shack, a Texas, Timex, Sinclair e quem mais viesse, né? Não é a batalha dos 5 exércitos, né? Aqui nós temos a batalha de 6 aqui. Coleco. E quem mais entrar, Coleco, quem mais entrar leva na cara. Levar tapa na cara. Um pouco depois, Spectravision e Amarra com o MSX. Entrou. Quem viesse? Em 83 tem um ensaio da própria Acorn, que não deu muito certo. Por aí vai. E o que estava acontecendo? A própria Amstrad também tentou, né, entrar nos Estados Unidos. O que estava acontecendo, né, gente? Os preços de computadores estavam não caindo, estavam despencando. Alguém lembra aí quanto é que estava saindo o Atari 800? Era $500, no início era $500. 800 era 1.000. É verdade, 800 era 1.000. Quanto estava custando ele em junho de 83, ou seja, 5 anos após o lançamento? $165. Se tu chegar com $300, levava um e o outro nas costas, né? O TI tá... um monte de joguinho. E nessa época, o TI 99 tava beirando os $100. E fora brinde, bola, camiseta, autógrafo do Bill Cosby, que viesse de brinde. E detalhe, a Atari não tava na alça de mira da artilharia do Jack Tran. A alça de mira sempre foi a Texas. Ela tava pegando uma bala perdida. Ela foi pega no tiroteio, né? Foi bala perdida. E nesse cenário, por volta de 83, o que eles resolveram lançar na CES desse ano? Vamos partir para crescer a família, fazer o Atari 1000 e o Atari 1000X que eles tinham falado, né? Vamos lançar o Atari 1000. Eles apresentam na CES a série XL, onde eles copiaram o design do TK2000 da Microdigital, malditos. Ou seja, caramba. Os pizzaiolos tiveram a receita copiada, né? E aí, João, o que era o 1200? Esse maquinão aí? Bom, o Atari 1200, ele era estado de arte da Atari, que consistia em uma máquina... Não, a máquina era boa mesmo, quer dizer, pelo menos na teoria. Consistia com 64K, incluía uma MMU que cuidava de paginar a RAM, um novo teclado com teclas de função, e cá entre nós, que teclado, um programa de autoteste, que passou a vir em toda a linha de Atari 8-bits daí então, porém ele tem um probleminha. A interface PBI foi removida para ajudar a retirar também o sinal de 12 volts na porta CIO. Alguns periféricos, alguns periféricos e programas mal educados deixaram de funcionar. E aí vem a pergunta do César, por quê, né? Por quê? Pois porra, Maurício, porra, Atari. Aliás, uma curiosidade, todos os periféricos que a Atari lançou para combinar com o Atari 1200 XL, eles não seguiam o padrão. Por exemplo, o Atari 800, ele tinha o cassete era o 810 e o drive era o 850. No 1200, o cassete era o 1010 e o drive o 1050. Não era 1210 nem 1250. Ou seja, a mudança para 1200 foi meio que no desespero. Foi na correria no final, no apagar das luzes, né? Vamos mudar. Aí mudaram tudo. Mudar quando? Agora? Ontem. Tem gente que fala que o 1200 foi lançado no pior momento possível para eles. Sim. E a coisa mais irônica de todas: o 1200 aumentou as vendas do 800. Ele era muito mais barato e era igual. Porque as pessoas passaram a comprar 800 antes que acabasse. Então o 1200 estava com preço bem mais alto que o 800. Ele saiu, acho que era em torno de $800. Ele foi anunciado a 1.000, mas saiu a 800. E quanto é que estava saindo aqui? Peraí, eu já estava custando o 800 nessa época? 165? Gente, é o mesmo computador. Se a Atari queria realmente desovar o 800, ela conseguiu. Do jeito mais estranho possível. Com algumas coisas incompatíveis, como a gente falou, a questão de tirar o 12 volts do CIO e outras coisas, e bem mais caro. E foi descontinuado 6 meses depois. Ele passou no começo de 83, no segundo semestre já estava fora de linha. Pensando bem, ele é mais parecido com o TK2000 do que a gente pensava. Ele parece aquele tablet da HP, né? A HP botou à venda 5 semanas depois, o preço desabou de $500 para $100 e ela botou para queimar o estoque. Isso. Enfim. E para compensar essa falta essa bizonhice que eles fizeram com o 1200, vamos ter que lançar algum produto para enfiar aqui no meio do caminho. Sim, que ele foi descontinuado logo no primeiro semestre de 83. Olha. Sim, durou 6 meses. No máximo. 6 meses. Aí eles lembraram do LYS 8, Switch 8, e resolveram lançar outros 2 computadores. O 600 XL, que é literalmente o LYS 8 com aquele visual café com leite, clássico da série XL, e o 16K de RAM,
RAM, né? E o Atari 800 XL com 64K de RAM. Só um comentário. O 6502 é um processador de 8-bit, né? Ele mapeia 64K de RAM, ele só enxerga isso, ele é míope. Então você tem 8K de ROM e você tem, no caso do Série 800, você tinha 48K de RAM e um buraco de 8K que era para cartuchos. A série XL, ele não é bem requentado, né? Por isso que ele não é bem requentado, eles foram adicionando pequenos detalhes. Ele tem um circuito de, como fosse a Maper dos MSX, que permite mapear outras páginas de RAM para você poder utilizar 64K de RAM. E o que eles puseram no XL? Só que a galera que comprou o Atari 800 acho que não se conscientizou disso não, mas tudo bem. Acho que alguns programas, não eram todos que usavam isso. Na série no 600 e no 800, ao contrário do 1200, eles resolvem colocar a PBI. Em resumo, o Atari 800 XL, ele realmente é quase um patch de hardware do 1200, sendo que ele é um pouco menor, e ele realmente acabou sendo o sucessor do 800. O número acabou prevalecendo. E para quem gosta de matemática, o 600 XL deveria ser o 1000, que na verdade era um outro 400. Não, mas eu vou justificar os 600, por causa que ele tem o mesmo teclado do 800 e do 1200. Para seguir a numeração, né? Eles foram seguindo 600, 400 e 1200. 600, 400 e 1200 não. O Atari 600 também tem outro detalhe aqui que não tá na pauta. O Atari 600 não tem, assim como o 400, ele não tem o RGB. É só RF. Só RF. Não é RGB, é vídeo composto e... vídeo composto. Assim como o 400 foi. Nesse ponto ele é igual. É uma entry-level, né? É entry-level. Vamos falar rapidinho, relembrar rapidinho os projetos secretos aqui, da série XL? Não tão secretos assim. Nosso episódio 53, a gente falou dos projetos secretos, dos ficheiros secretos, né? Sabe por que no caso da Atari não era tão secreto assim? Se eu não me engano, eu acho que eu tenho até isso. Na documentação do Drive, vinha algum desses periféricos encartados como em som no catálogo. Ele comeu o filho. É mesmo, é? Pois é. Enfim, vamos falar dos projetos não tão secretos assim? Rapidinho, né? Os não tão secretos. A gente falou mais detalhadamente no episódio 53. Vamos dar uma passagem rápida aí. 1400 XL, né? Que era o 1200 XL com a PBI embutido e um modem. O 1450 XL, que tinha o drive bonito. E não tinha o quase amigo que eles fizeram. E aí, vocês querendo saber mais, ouça lá o episódio 53 de novo. Que era que seria o 1750, se não falha a memória. E, gente, vamos comentar isso aí. Cavucano, achei mais. Manda aí. O 1600 XL, que seria compatível com o PC. Bonito de dar gosto. Tem foto aqui na página. Compatível com o PC? Seria um PC. Pelo que eu consegui entender, seria um PC. Seria também um PC. Considerando o design dele e dos PCs da época, ia ser o clone de PC mais bonito da época. Tudo bem que não era lá muito mérito dele, né? A rigor não era exatamente assim, 100% PC, porque ia ter, além do 6502, ia ter o Intel 80186. Sim, eu sei que saiu todos os PC com 80186, mas, enfim. Mas tinha, além do projeto do 1600XL, tô vendo aqui, né, falava do Atari Sierra, né? Alguns falam que seria o Lorraine, outros falam que seria uma outra arquitetura de 32 bits com super ultra mega circuito de som. Esse teria o M. Ele é MIDI e outras coisas. Aspira. Seria uma máquina de 16 bits que a Atari estaria realmente desenvolvendo. Mas alguns falam que era uma coisa muito, muito abstrata. Estavam ainda começando, né, ensaiando o projeto. Alguns falam que seria no final o Lorraine, outros seria algo diferente do Lorraine, seria a mescla dos projetos e por aí vai. Não havia assim como estava muito no início, ainda estava na fase das ideias, né? Mas aqui surgiram uns chips curiosos. O primeiro deles, usado nos XLs, é o Carmen. O Carmen seria... Não, Carmen puro. O Carmen, ele era o chip que faria parte da interface com o Tong, que seria o FDC do 1450. Um carinha que vale a pena te lembrar, que é o Fred. Ele será usado no futuro. O Fred seria uma MSX Engine. Ele foi feito para otimizar a placa e reduzir a quantidade de preset 4LS. E uma das coisas que esse cara faz é gerenciamento da memória. Todo o circuito de preset 4LS para mapear a memória, ele cuida. Quer dizer, depois do 1400XL, esse cara acabou aparecendo no 800XLF, que era como o 800XL era chamado na Europa, por enquanto. E aí, lembra aquela confusão que eu mesmo não consegui entender até hoje, o que o Ent e o GTIA fazem? Sim.
fizeram o Carry, ou a Carry, acho que Carry é menina. A Carry é menina. Eles juntaram os dois chips. Aleluia, irmãos. Até que enfim, né? E encontraram uma placa de protótipo chamada 800X LCR. Vinha com o Carry embutido. Um chip grandalhão perdido aí. Dá pra perceber que nesse momento, nessa época, a Atari ela tava super empolgada com o computador delas e tendo milhares de ideias. Atirando pra tudo que é lado, né? Tinha pra tudo que é lado. Máquina profissional, máquina pra jogo, máquinas mais sofisticadas pra áudio e tudo mais. Voltamos novamente pra música do Game of Thrones. Retrocomputaria, dedicação total a você. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.